Será que o Windows 11 já nasceu fadado ao fracasso mesmo antes do seu lançamento? Essa é uma pergunta bastante interessante. O mito é o seguinte: o Windows bom, o Windows ruim. Mas tudo começa na formatação do seu PC. Ou seja, quando você decide escolher qual sistema operacional você vai utilizar. Existem vários. E qual escolher? Eu acho que a resposta todo mundo já tem. Um sistema bom. Mas qual a definição de um sistema bom? Qual poderia então me atender perfeitamente bem? Claro, tem a época, tem o PC que você está utilizando e tudo isso é levado em consideração. Mas agora você vai embarcar em uma jornada bastante interessante, começando em 2001 com o Windows XP. Sim, eu particularmente comecei utilizando o Windows XP na minha época, onde eu comecei na versão SP1, depois teve a SP2 e o SP3. Era tão interessante que era um CD para você fazer a atualização, ou seja, você tinha ali o Windows XP, no caso, né, Service Pack 1, e você poderia então adquirir o CD com o Service Pack 2 ou Service Pack 3 para você fazer a atualização. Era bastante interessante. E os aplicativos, Real Player, o bloco de notas, o Internet Explorer, o Nero e outras ferramentas, como por exemplo o Message ou MSN, era muito utilizado. Na época era muito top você conversar com os seus amigos. E sim, rodava vários jogos tranquilamente. Então, o Windows XP teve grande aceitação do mercado, tanto é que muitas pessoas utilizaram até meados de 2020. Um sistema realmente que ficou para a história. E isso é um fato. E agora temos aqui o Windows ruim. Sim, o Windows Vista marcou uma geração. Lançado inicialmente em 2005, no entanto chegou no mercado praticamente para todos em 2007, essa versão aqui, cara, realmente trouxe algo fantástico. Um design além da sua época, segundo o que muita gente comenta até hoje na internet. Tá vendo aquele relógio ali do lado? Pois é, o Windows Vista, ele teve vários aplicativos flutuantes que você poderia adicionar. Cara, era fantástico. E tinha alguns que você instalava através de aplicativos de terceiros. E eu lembro muito bem que parte eu pegava lá no Baixa Aqui. No entanto, podemos afirmar categoricamente que o Windows Vista para a sua época não é que ele era pesado. Simplesmente não existia ali um hardware, ou seja, um PC que comportasse ele tranquilamente bem. E isso é um fato. Ou seja, as animações, o Windows Aeropack e outras funções, você precisaria pelo menos ter uma placa de vídeo mais ou menos para você conseguir rodar ele tranquilamente bem. Isso eu estou falando a nível do sistema. Então, o Windows Vista teve o seu papel para que o Windows 7 chegasse e se tornasse um sistema bom. É basicamente o Windows Vista melhorado, mas aqui a Microsoft realmente caprichou. O Windows 7, se você pegar, é uma skin do Windows Vista, e se você analisar mesmo, quem é programador, quem entende, vai saber que eu não estou mentindo. No entanto, foi corrigido muita coisa, o design foi refinado, você consegue observar que o Windows 7 conseguia rodar em PCs fraco para a época e até hoje é utilizado por uma galera aí que não quer largar de forma nenhuma. E quando você analisa o radicalismo do XP para o Vista, é gigantesca a diferença entre eles, o que para mim eu acho que teve pouca aceitação justamente por causa disso. Já do Vista para o 7, você consegue observar que manteve ali muita coisa, não foi algo muito radical. Então eu acho, parando para pensar por esse ponto de vista, que a aceitação do Windows 7 foi muito melhor. No entanto, isso não aconteceu com o Windows 8. Um sistema ruim. Lançado em 2012,
ele mudou radicalmente o menu iniciar. Então é como eu disse para você anteriormente, esse radicalismo, essa mudança repentina em tudo, faz muita gente ter pouca aceitação. Obviamente que isso aqui é só a minha opinião, não reflete muita coisa, mas são fatos importantes para um debate acalorado. Fato é que o Windows 8 não foi tão aclamado pelo público, fazendo a Microsoft no ano seguinte, 2013, lançar o Windows 8.1. Sim, a Microsoft fez isso de tanta rejeição que o Windows 8 teve. E outra coisa importante, nessa época ela lançou uma campanha de marketing pesado, onde aqui no Brasil você comprava uma licença do Windows 8.1 original por R$ 69, para você ver o nível de desespero. Mas chegamos então no Windows Bom, e eu acho que você já sabe qual que é. O queridinho da galera, o Windows 10. E sim, ele teve várias falhas, como por exemplo, o Cortana ou a Cortana, que falhou miseravelmente, assim como daqui a pouco você vai ouvir falar sobre o Copilot. No entanto, o Windows 10, ele reuniu tudo que você tinha ali do Windows 7, a praticidade, a compatibilidade em um sistema leve que agradou o pessoal, fazendo o óbvio, que o sistema rodasse, ou seja, que o sistema atendesse o usuário e não que o usuário atendesse o sistema. Tanto é que o menu inicial voltou para o seu lugar de origem, mostrando assim que a Microsoft entendeu o que o usuário queria. Infelizmente hoje não está sendo assim. Ela acha que sabe o que o usuário quer, mas quando lança alguma coisa, simplesmente o pessoal não utiliza. Lançado em 2015, o Windows 10 já completou 10 anos no mercado. Teve o fim do seu suporte, no entanto, estendido por mais 3 anos, e eu tenho certeza absoluta que vamos chegar em 2030 e o pessoal ainda vai estar utilizando o Windows 10. Tomara que eu esteja errado, mas poderíamos esperar também uma promoção da Microsoft, né? A Microsoftzinha lançar aí, né, uma promoção, um marketing pesado, onde poderíamos comprar uma licença do 11 ou do 12 por 70 conto. Vai que cola, né? Fato é que o Windows 10 é muito utilizado, é muito querido, teve os seus problemas e foi aqui que a Microsoft entendeu que o usuário não pode pensar por si só. E a partir daqui, do Windows 10, que a Microsoft percebeu que você, usuário, que nós, usuário, somos o produto e não que o Windows é um produto. E essa versão que você está vendo aí é a versão do Windows 10, a primeira build que foi lançada. Observe que o menu parece muito com um pouco do Windows 8. No entanto, como eu já comentei, o menu inicial voltou para o seu lugar e o sistema em si passou a funcionar perfeitamente bem. E aí chegamos no Windows 11. E como eu mostrei para você no decorrer desse vídeo aqui, eu mostrei o que a história está contando, não é achismo meu. Opinião, agora, infelizmente no Brasil, é fake news e desinformação. Ou eu não posso dizer que o Windows 11 é ruim. Fato é que ele já começou no mercado dizendo o seguinte: o seu PC é um lixo. Sim, a própria Microsoft já falou isso aqui. E tanto é que muita gente ainda não consegue atualizar o seu PC porque não tem o módulo TPM na sua placa-mãe ou no seu computador. Esse pequeno chip, segundo a Microsoft, para sua segurança, o Intel Platform Trust Technology, ou TPM, deve estar habilitado ou você precisa tê-lo no seu PC, não só para rodar o Windows 11, mas também até jogos atuais. E sim, isso foi o começo do Windows 11, algo que poderia ser promissor, parece ser um grande fracasso. E lembra que eu falei no começo do nosso vídeo que o Windows 11, pelo visto, já nasceu fadado ao fracasso? Bom, ele contribuiu muito colocando IA em tudo. Sim, hoje o Windows 11 até na instalação vai ter o Copilot, algo realmente muito útil. Assim, vende que é algo muito útil. No entanto, esquecem dos problemas
graves do sistema, como por exemplo, esse problema onde o Windows 11 corrompe completamente unidades SSD ou NVMe. Não é apenas o TPM que impede você de instalar o sistema, mas também problemas como esse da formatação que corrompe o disco, questões também de privacidade, como por exemplo, se você fizer a formatação com o TPM habilitado, automaticamente, sem o seu consentimento, a Microsoft vai criptografar todos os seus dados e enviar para a nuvem, e vão criar uma chave que do lado de lá da Microsoft não tem tecnologia de criptografia de ponta a ponta, o que acontece, por exemplo, com a Apple e o WhatsApp. E aqui você tem outros problemas respeito ao BitLock no sistema. E sim, o Copilot ninguém utiliza. Então são problemas graves que a Microsoft finge que não está acontecendo, estão aqui na cara de todo mundo. O Copilot, o BitLock, onde as chaves ali são criptografadas e enviadas para a nuvem, e lá não tem criptografia nenhuma. E também, como eu já mencionei, enfim, a Microsoft conseguiu colocar o Copilot em mais um lugar que ninguém pediu, na formatação do seu PC. Sim, isso está acontecendo. Empresas estão abandonando a Microsoft e a ideia de IA em todo lugar. O começo de tudo isso foi a grande parceira da Microsoft, a Dell. Sim, a Dell pulou fora. Ela percebeu que esse mercado inflado, onde o usuário não tem um controle do que vem instalado no seu PC. Pois é, a Dell, a Lenovo e a HP simplesmente abandonaram o barco. E isso são fatos, você gostando ou não. Lembra que eu falei que o Windows 10 começou uma escalada interessante, onde a Microsoft percebeu que nós não somos mais usuários, e sim simplesmente o produto? Pois é, chegamos então ao ápice do nosso vídeo. Para finalizar esse conteúdo, o que eu digo para você são fatos novamente. O Windows 11 hoje é escrito por IA, pelo menos mais de 30% as versões Canary. E isso foi dito pelo YouTube Chris Tights, onde ele mostrou ali conversas, detalhes de como que funciona. E a pergunta que eu faço para você, baseada em tudo que você viu aqui nesses 12 minutos. O Windows 11 foi um fracasso? É um sistema ruim? Será que o próximo vai ser bom? São perguntas interessantes que merecem resposta. Ou você simplesmente vai dizer que o Windows sempre foi assim?